Glória a Deus, graça e paz. Ih, tá muito fraco. Vire para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: foi bom você ter vindo nessa noite. Aleluia. Fala para ela: Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Mas faz cara de profeta, não faz cara de amuado não. Só aqueles que receberam nesses 5 dias de clamor e creem que não vai ser diferente, faz aquela cara de profeta e diga para ele: Deus vai falar poderosamente contigo nesse lugar. Aleluia. Nós cremos. Nós cremos. Queridos, é um prazer. Deus abençoe sua vida, você que está nos visitando nessa noite. Nós cremos que Deus ele é poderoso para nos surpreender nesse lugar. Sem mais delongas, abra comigo a sua Bíblia, Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Estaremos lendo do verso 1 ao verso 5. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Feche os olhos comigo por um instante. Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Reconhecemos que só o Senhor é Deus. Pedimos, Senhor, fale conosco neste lugar. Que ao som da Tua voz, todo impedimento venha a se desfazer. Toda resistência venha a ser quebrada. Que nós possamos viver vitória neste lugar. Vitória, Senhor, em todas as áreas das nossas vidas. É isso que nós oramos. Amém e amém. Vamos ler? Êxodo capítulo 3, verso 1 diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. Verso 2: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Verso 4: E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Verso 5: E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Queridos, quando nós analisamos o contexto dessa passagem, nós observamos o povo de Israel entrando no Egito em meio a um tempo de seca. Em torno de 70 pessoas, a Escritura ela nos fala, que entraram junto com Jacó no Egito, num tempo de seca, onde Deus tinha levantado José como uma autoridade, um governador, dando livramento não só para o Egito, mas também para o povo de Israel naquele tempo. A casa de Jacó foi em média de 70 pessoas. Na verdade, a Bíblia fala exatamente 70 pessoas. E à medida que o povo foi crescendo, à medida que o povo foi habitando na terra de Gósen, especificamente no Egito, a Bíblia diz que o povo ele era fértil, o povo se multiplicava. Se multiplicou de uma forma tão grande que o faraó daquele tempo, que não conhecia José, que não conhecia a casa de Jacó. Alguns estudiosos dizem que o faraó, o intervalo de tempo entre o faraó que estava com José, quando ele foi levantado, e o novo faraó que instituiu a opressão e a escravidão no Egito, alguns historiadores dizem aí que nós temos um intervalo de tempo de dezenas ou centenas de anos. Um novo rei surge no Egito, sem conhecer a história de José ou da casa de Jacó. E a Bíblia diz que ele inicia trabalhos forçados a Israel. Nós precisamos entender que tudo aquilo que Israel viveu no Egito foi profetizado por Deus a Abraão. Deus ele prometeu a Abraão dizendo: Abraão, eu vou multiplicar grandemente a sua descendência, mas a tua descendência passará um período de tempo de 400 anos de escravidão no Egito. Então, cumprindo-se essa promessa, o povo de Deus ele é escravizado. O povo de Deus, que agora é peregrino no deserto, está numa terra que não é sua, sofre trabalhos forçados, sofre
um período de escravidão por 400 anos. E a promessa de Deus a Abraão dizia que da mesma forma que o povo foi escravizado, seria escravizado, Deus julgaria a nação do Egito. E o povo de Israel sairia do Egito com riquezas. O povo de Israel saquearia o Egito no seu tempo. O mundo espiritual, e aqui eu acredito, embora a Bíblia não fala de forma específica, o mundo espiritual, percebendo a agitação nos céus, de que o tempo da promessa, o povo permaneceu centenas de anos em trabalhos forçados, o que se desenvolveu numa escravidão. A Bíblia nos ensina que se levantou um novo faraó depois disso, que colocou mais opressão sobre o povo. O mundo espiritual, percebendo que o tempo da promessa, o fim da escravidão do povo de Israel estava para acontecer, uma agitação acontece. Satanás, ele incita um novo faraó. Satanás, ele incita um novo rei no Egito. E esse rei, ele não estabelece a escravidão. Esse rei, ele estabelece o genocídio. O rei se levanta e diz: todo menino nascido de mulher hebreia deve ser morto. E o primeiro comando ele dá às suas parteiras. Mas a palavra de Deus diz que as parteiras eram tementes a Deus e elas não entregaram os filhos hebreus para serem mortos. Então chega o momento que o faraó percebe que o povo continua a se multiplicar. Ele estabelece não só as parteiras, mas coloca um decreto perante todo o povo egípcio: todo menino que nascer tem que ser jogado no rio Nilo para os crocodilos. Imagine a tensão do povo naquele tempo. Imagine a tensão de uma perseguição que não era apenas política, mas era uma perseguição espiritual. O mundo espiritual, o nosso inimigo Satanás, ele não tem a revelação dos planos e os desígnios de Deus para a minha e para a sua vida, mas ele vê uma agitação no mundo espiritual quando Deus ele quer te abençoar. Satanás não sabe exatamente a hora, o momento, ou quem, ou o que Deus vai te abençoar, mas ele percebe os anjos de Deus subindo e descendo, ele percebe céus abertos sobre a tua vida. Eu quero já ser profeta de Deus para alguém nessa noite. Talvez assim como o povo hebreu naquele tempo, há alguém sofrendo perseguição espiritual. Mas eu quero declarar na tua vida, meu irmão: Satanás não pode matar os planos de Deus na vida e família de quem é separado por ele. Não pode. A Bíblia fala que um homem da linhagem de Levi, uma mulher da linhagem de Levi, se casam e têm filhos. Levi, uma descendência separada por Deus. E nós conhecemos a tão famosa mãe chamada Joquebede. Num período de perseguição, num período onde mães choram os seus filhos, a Bíblia nos ensina que o libertador, aquele que traria o cumprimento da promessa de julgamento ao Egito, de libertação do povo, ele nasce. Moisés era bonito aos olhos, Moisés era uma criança perfeita, ele era aquele que seria o juiz, legislador e profeta. A casa levítica era uma casa separada, então Moisés era alguém separado. Joquebede, então, para não perder o seu filho, tem uma estratégia, e nós conhecemos bem. Ela prepara um cesto de papiro, ela envolve ele com a argamassa daquela época, que provavelmente era a lama do rio Nilo naquele tempo. Ela pega Moisés e coloca Moisés à beira do rio. E a Bíblia diz que a irmã de Moisés fica à espreita do cesto para ver o que iria acontecer. Até que chega o momento onde a filha do faraó desce com as suas criadas para se banhar no rio. Ela se banha no rio, vê um choro de uma criança. Ela vê um cesto, abre um cesto, vê uma criança bonita aos olhos. Até a beleza de Moisés, irmão, era preparada, planejada por Deus. Uma criança bonita dessa, embora hebreia, ela não poderia rejeitar. E a Bíblia diz que a irmã de Moisés chega e diz: ei, é uma criança hebreia. Você quer que eu chame uma mãe hebreia para cuidar, uma mulher hebreia para cuidar dessa criança? Então a filha de Faraó diz: sim, chame. Quem vem? Quem é a mulher? Joquebede, a mãe de Moisés. Joquebede, que até então estava com medo do seu filho ser morto. Joquebede, que até então tinha escondido seu filho para que ele não
não fosse assassinado, agora virou CLT da maternidade. Não cuida só do seu filho, mas recebe salário para isso. Enquanto mães estão chorando porque perderam os seus filhos no Egito, Joquebede está amamentando e recebendo do palácio de Faraó. Ei, Deus está dizendo para você nessa noite: Joquebede viveu as promessas de Deus, porque ela entregou Moisés na mão do Senhor. Ei, tudo aquilo que você entregar na mão de Deus vai voltar para a tua mão. Vai voltar para a tua mão. Agora, tudo aquilo que eu querer segurar com as minhas mãos vai escorrer pelos meus dedos. Ei, Deus está dizendo para alguém aqui: solta, entrega na mão de Deus, entrega o teu relacionamento, entrega a tua casa, entrega o teu trabalho, entrega na mão de Deus, irmão, porque aquilo que é de Deus vai voltar. Precisamos entender, a característica de alguém que confia em Deus é ser alguém desapegado. Eu vire para essa pessoa com cara de profeta e diga: ei, quem confia em Deus é uma pessoa desapegada. Aqui não é o LX, mas nós dizemos: desapega, irmão, coloca na mão de Deus. Quem confia em Deus é uma pessoa desapegada. Então Moisés, ele volta para as mãos de sua mãe. Moisés, então, ele, depois de nascido, depois de amamentado pela sua mãe hebreia, ele vai até o palácio do Egito, e Moisés e ele pertence agora à escola egípcia do seu tempo. Moisés está entre aqueles que são cotados para substituir Faraó no seu tempo. Moisés agora está aprendendo na melhor faculdade do Egito, comendo da melhor comida do Egito, vestindo a melhor roupa do Egito, a melhor instrução que o Egito tem. Mas nesse momento eu quero pular com você para os versos que nós lemos no capítulo 3. Pulamos agora para o verso 3 de Êxodo. A Bíblia nos ensina que Moisés ficou 40 anos, aqui não é o meu foco nessa pregação. 40 anos no Egito. Ele mata um egípcio, foge. Agora ele está 40 anos no deserto, que é o verso 1 do capítulo 3 que nós lemos. Moisés agora, que antes era um dos oficiais do Egito, conforme diz Flávio Joséfo, está fugido no deserto. Casado, pai de filhos, aquele que vivia e estudava na Harvard do seu tempo, agora é um simples pastor de ovelhas. Aonde? No sul daquela época? Não, no deserto. Sol de 40 graus, frio de -0. Moisés está agora no Horebe. Alguém que viveu o seu auge por 40 anos, agora está vivendo um momento de fracasso, humanamente falando, durante seus 40 anos. E a Bíblia diz que enquanto apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote, em Midian, ele chegou até Horebe, um monte de Deus, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Moisés estava num lugar comum, fazendo coisas comuns, e Deus aparece para ele numa chama de fogo. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Aquele que quer receber, levante as suas mãos. Assim como Moisés viveu no deserto, alguém comum, fazendo coisas comuns, num lugar comum, Deus vai fazer pessoas viverem aqui em lugares comuns, experiências extraordinárias com Ele. Ei, meu irmão, você que está buscando experiência com Deus, receba nessa noite. Deus vai te pegar na tua casa, no teu trabalho, na tua rua, aonde você estiver. Deus, Ele vai te dar experiências extraordinárias. E Ele é especialista. Lugares comuns, experiências extraordinárias. O anjo do Senhor se achega a Moisés. Se achega a Moisés numa sarça que não se queima. E não era algo sobrenatural uma sarça queimar. Lembra, estamos falando do deserto. Estamos falando no lugar de 40 graus. Uma vegetação pegar fogo era normal, mas Moisés via que a sarça queimava, mas a sarça ela não se consumia. Então a Bíblia diz que Moisés ele se impressiona. Moisés ele diz: eu vou me achegar para ver o que está acontecendo. E aqui o Espírito Santo falou muito ao meu coração, dizendo: meu filho, através dessa história de Moisés, no capítulo 3, nós vemos 2 níveis do sobrenatural do Senhor. Só para saber, quantos aqui querem viver um sobrenatural de Deus nesses 6 meses? Na história de Moisés, nós aprendemos 2 níveis do sobrenatural de Deus. E o primeiro nível é
o nível onde todo mundo pode experimentar. É um nível que Deus usa para chamar a atenção de Moisés. E que Deus usa também para chamar a nossa atenção muitas das vezes quando a gente não estamos ligados. O primeiro nível do sobrenatural é quando Deus ele usa para chamar a nossa atenção a Ele. Que às vezes a gente está tão envolvido como Moisés apacentando ovelhas que a gente já esqueceu daquilo que Deus tinha falado conosco lá atrás. Quantas pessoas aqui já esqueceram da promessa de Deus? Quantas pessoas aqui já esqueceram que são separadas? Ei, Deus te trouxe nessa noite, não foi porque o teu parente convidou o teu amigo. Deus ele quer chamar a tua atenção nessa noite, para Ele. Primeiro nível do sobrenatural é uma sarça que queima e Moisés apenas se impressiona. Olha, meu Deus, vou me achegar para ver o que está acontecendo. Sarça queimando qualquer um via. E aí eu fico pensando, Deus ele é tão bom, pastor André, que Ele faz na nossa vida o seu sobrenatural para chamar a nossa atenção, mesmo quando a gente não merece. Tem gente crente que é cabeção, irmão, e recebe provisão, recebe livramento, recebe cura, recebe ação e sobrenatural de Deus, mas não consegue entender aquilo que Deus tem. Deus está querendo chamar a atenção do camarada. Tem gente que vê a sarça queimando todo domingo na igreja, mas parece que fica viajando na casa de Deus. Tem gente que vê a sarça queimando no seu dia a dia, experimenta sobrenatural. Deus livra, Deus provê, Deus cura, abre portas, mas ele não consegue entender o mistério de Deus na vida dele. E aí, Moisés, quando ele viu a sarça, ele entendeu que aquele fogo era de Deus. Ele era de Deus. Deus ele está chamando a minha, a tua atenção. E aí eu pergunto nessa noite, será que eu e você, assim como Moisés, nós estamos ligados naquilo que Deus está falando? Vire para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela, está ligado, vaso? Tem gente que não está entendendo o mistério de Deus. E sabe qual é o problema de permanecer no primeiro nível? São pessoas que veem o sobrenatural, se impressionam com o sobrenatural, mas não se aproximam do sobrenatural. Vê Deus agindo, vê as bênçãos de Deus, mas para por aí enquanto Deus está falando, ei, eu te dei as minhas mãos, mas eu quero te revelar a minha face, meu filho, vem, se aproxima, chega mais perto, eu tenho muito mais. Vê, se impressiona, mas não se aproxima, só fica de longe, não quero me envolver muito não. Só que existe o segundo nível do sobrenatural, e o primeiro é superficial, mas o segundo é profundo. E esse nível do sobrenatural só experimenta com Deus quem se aproxima dele. A Bíblia diz que enquanto Moisés ele voltava e se aproximava da sarça, Deus falou com Moisés no meio do fogo. Deus está falando para algumas pessoas aqui nessa noite, Ele só fala com quem se aproxima dele, meu irmão. Deus só fala com quem se aproxima dele. Quando Deus ele fala com Moisés, quando Moisés se aproxima, Deus ele fala com ele. Quer ouvir a voz de Deus nesses próximos 6 dias de clamor? E quem quer? Nesses próximos meses, quem quer ouvir a voz de Deus? Deus está dizendo, ei, chega mais perto, que eu quero falar segredos aos teus ouvidos. Eu quero falar coisas que o teu pai não vai saber, sua mãe não precisa saber por hora, o teu cônjuge não precisa saber nesse momento. Nós precisamos entender que Deus, ele às vezes quer um tete a tete, sabe? Um tete a tete com você. Irmão, vem, ora comigo. Ei, é você por enquanto. Por isso que nós temos que ter sabedoria em alguns momentos, até para ajudar algumas pessoas, porque tem alguns desertos que Deus coloca aí, é você e Deus. E aí eu lembro de alguém que comentou aqui na igreja há muito tempo atrás, estava sozinho, se sentindo distante, parecia que Deus estava longe, e a pessoa disse, Deus, parece que eu estou sozinha, e Deus falou, você não está só, você está a sós comigo. Ei, Deus quer ter um tete a tete com você nessa noite. Ele quer ter um tete a tete com você. Deus só fala com quem se aproxima. Quem crê, diga amém. Deus não fala com quem está distante. Só os íntimos conseguem ouvir a voz de Deus.
Só quem é ovelha ouve a voz do seu pastor. É por isso que Tiago capítulo 4 verso 8 diz: se acheguem a Deus e Ele vai se achegar a vocês. Queridos, precisamos entender que para viver 6 meses de milagres nesse fim do ano, o segredo é um só, não tem mistério: intimidade com o Pai. Intimidade com o Pai. Nada substitui a minha intimidade com Deus. A tua inteligência não vai fazer você viver vitória, a tua força humana não vai fazer você viver vitória. Pode trabalhar muito, mas sem Deus não vai ter vitória. Pode ter estratégia, mas sem Deus, se Deus não abençoar a tua casa, pode fazer o que for, nada substitui a intimidade. Por isso Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: volta a ler a Bíblia, volta a orar na madrugada, volta a fazer os jejuns, volta a fazer os propósitos, volta a ter intimidade comigo. Volta a ter intimidade com Deus. Tem gente que não consegue mais ouvir a voz de Deus. Tem gente que mesmo com os louvores não conseguem ouvir Deus. Tem gente que mesmo pela palavra não consegue ouvir Deus. Motivo: está substituindo a intimidade por qualquer outra coisa. E muitas vezes nós substituímos a nossa intimidade com Deus pelas bênçãos de Deus. Posso falar, diaconisa Rosilene? Estou em casa. Qualquer coisa, pastor Mauro faz a minha segurança no final. Às vezes nós estamos trocando, substituindo nossa intimidade com Deus pelas bênçãos de Deus. Ei, lembra de Moisés? Moisés, conforme diz Flávio José, era uma autoridade militar do Egito. Melhor faculdade, melhor roupa, melhor comida, melhor posição naquela época. Mas em nenhum momento na Escritura você vê Deus falando com Moisés no Egito. Em nenhum momento na Escritura você vê Deus falando com Moisés no palácio de Faraó. Moisés teve que ir ao deserto para que ele tivesse encontro com o anjo. Eu vou liberar aquilo que Deus colocou no meu coração. Meu irmão, levante a mão ou não aquilo que Deus liberou. Existem pessoas que Deus vai ter que conduzir ao deserto nesses próximos 6 meses para ouvir a voz dele, porque não está conseguindo ouvir no palácio. Tem gente que Deus vai ter que conduzir ao deserto porque no palácio está muito bobo, Misael. Está distraído com casa boa, carro bom, roupa boa, conquistas, diploma. Mas Deus está falando: cadê a intimidade? Cadê o relacionamento? Ei, se aproxima, eu tenho coisas grandes para você. Eu tenho coisas grandes para a tua vida. Eu tenho coisas grandes para você. Tem gente que está substituindo a intimidade. Isso eu não ia nem falar. Mas enfim, ao invés do fogo de Deus na sarça, tem gente que está substituindo intimidade por fogo estranho. Como Moisés soube que o fogo era de Deus? Porque a sarça queimou? Sim ou não? Não. Porque sarça no deserto queima. Como Moisés soube que o fogo era de Deus? Porque a sarça queimava e não se consumia? Também não. Porque os magos de Faraó conseguiam também fazer a mesma situação, a mesma mágica, o mesmo sobrenatural. Moisés, ele percebe que aquele fogo não era um fogo estranho, um fogo comum, era de Deus. Quando Deus, ele brada em meio ao fogo. Deus está falando para algumas pessoas aqui: ei, se há fogo e não há palavra, é fogo estranho. Se tem propósito e nesse propósito não tem Bíblia, tem fogo estranho. O culto pode ser maravilhoso, mas se não tem palavra, é culto estranho. Eu não vou trazer para a minha vida aquilo que a palavra de Deus não estabelece. Pode ter propósito, se não tem um propósito na palavra, por que tu está trazendo para a tua vida? Quem te pastoreia, gurus de internet ou o teu pastor?
Culto, o profeta pode ser abençoado, mas se não tem palavra, irmão, pode ter brá, pode ter chá, pode ter língua estranha, pode ter o que for. Eu sou do brá, eu sou do chá, mas eu sou principalmente da palavra de Deus. Onde a voz de Deus não brada, ali há fogo estranho, meu irmão. Não há substitutos para a intimidade com Deus. Me ajuda a pregar? 6 dias de clamor. Diga para essa pessoa: não há substitutos para a intimidade com Deus. Verso 4, a Bíblia diz que vendo o Senhor, que Moisés se vira para ver a sarça, Deus ele brada do meio da sarça e diz: Moisés, Moisés. E Moisés prontamente responde. Então nós temos Deus na sarça chamando a atenção de Moisés. Moisés se aproxima da sarça. Deus ele fala da sarça. Moisés responde. E a Bíblia diz: depois que Moisés respondeu, Deus continua a falar. Deus chama, Moisés responde, Deus continua a falar. E aí eu lembro de Samuel, que foi outra pessoa que foi chamado por Deus pelo nome. E poucas pessoas nas Escrituras foram chamadas por Deus pelo nome. O que eu aprendo com isso primeiramente, irmão? É que Deus, ele não só conhece o teu nome, mas ele conhece os teus gostos, os teus desejos, e ele quer ter um relacionamento com você. Ei, o teu pai sim, ele se importa com os teus sonhos, os teus projetos. Sim, o teu pai, ele te mima, ele pode te mimar. Agora Samuel está dormindo e ele ouve: Samuel. Ele vai até Eli. Me chamou o Senhor? Não, volte a dormir. Mais uma vez: Samuel. Me chamou o Senhor? Eli? Não, não chamei. Volte a dormir. Na terceira vez, na segunda vez, na verdade, que ele fala com Eli, ele diz, ele percebe que era o Senhor e diz: quando a voz te chamar, você diz: eis-me aqui, Senhor, que o teu servo ouve. Duas pessoas que foram chamadas por Deus, duas pessoas que responderam a Deus, e a partir disso, Deus ele começa tanto o ministério na vida de Samuel, quanto na vida de Moisés. Por que, evangelista Roger, você está trazendo esses detalhes? O que você quer enfatizar? Eu estou querendo dizer que Deus ele primeiro chama, Moisés depois responde. E porque Moisés respondeu ao chamado de Deus, Deus ele inicia uma história nova na vida de Moisés. Ei, tem coisas na tua vida, na área emocional, na área espiritual, na área familiar e na área financeira, que só vão começar a andar quando você voltar a valorizar o teu chamado. Algumas coisas na minha vida só vão começar a andar quando eu atender ao chamado de Deus. Moisés foi chamado: Moisés, Moisés, e ele disse: eis-me aqui, Senhor, que o teu servo ouve. Que Deus encontre pessoas aqui que possam dizer: eis-me aqui, Senhor, o teu servo escuta. Querido, ignorar o chamado trava coisas na vida do crente. Ponto. Ignorar o chamado vai travar coisas na tua vida. Tem pessoas que colocam desculpas para não viver o chamado de Deus, aquilo que Deus tem na sua vida. Pensa numa pessoa que colocou desculpa, foi Moisés. Vamos analisar a vida de Moisés? E aqui eu posso dizer, sem te assustar, que Moisés era a pessoa biblicamente mais improvável para ser profeta, juiz e julgador. Vamos para a Bíblia? Primeiro, a Bíblia diz que Moisés, percebendo que Deus tinha o chamado para libertar o povo, ele resolve fazer com as próprias mãos. Vai lá, vê um egípcio atormentando o hebreu, ele vai lá e mata o egípcio. Deus não mandou matar o egípcio. Faraó descobre, Moisés foge. Possibilidade de ele libertar o povo lá dentro, já não tem mais. A Bíblia diz que Deus, então, depois de 40 anos, chama Moisés e diz: Moisés, eu vou te enviar ao povo. Eu ouvi o clamor. E Moisés começa a dar diversas desculpas ao Senhor, dizendo: Senhor, o que eu vou falar para o povo de Israel quando eles perguntarem quem tu és? Aí ele diz: você vai dizer que o eu sou te enviou. Mas o povo não vai acreditar. Moisés pega esse cajado e joga. Mas ele diz: eu tenho uma linguagem pesada no falar. Moisés, quem criou a boca, quem criou o ouvido, vai que eu vou te ajudar. Ele diz: Senhor, envia outro. Gente, Deus se ira com Moisés.
A Bíblia diz que Deus ele se ira. Tu imagina a sarça acendendo fogo mais ainda. Quando você joga, eu fico imaginando o álcool no fogo. Puf. E aí ele diz: Moisés, tu irás e você será como Deus Arão, e Arão será o teu profeta. Deus se ira com um camarada. Então Moisés entende, beleza. Moisés agora vai acertar, porque Moisés atendeu. Não vai mais fazer aquilo que é errado. E a Bíblia diz que Moisés desce do monte com uma palavra de Deus. Moisés desce e vai até o Egito. Quando Moisés está nu, naquele tempo era hospedaria, a Bíblia diz que aparece um anjo para matar Moisés. Pastor Mauro, o camarada recebe uma palavra de Deus, que iria libertar o povo de Israel. Ele desce do monte a mando de Deus. Quando ele chega na hospedaria, lá embaixo tem um anjo para matar ele. Por que, evangelista Roger? Porque Moisés feriu um dos princípios fundamentais do povo de Israel, o povo hebreu, que toda criança nascida deveria ser circuncidada. O anjo está com uma espada de fogo para matar Moisés. Zípora, que é a esposa de Moisés, vê, vai até o menino, circuncida o menino na frente de Moisés, no meio de toda aquela cena. Ela pega o prepúcio do garoto e joga no pé de Moisés e diz: você é para mim um esposo sanguinário. Gente, se a primeira impressão é a que fica, Moisés, então, fracassou. Se a primeira impressão é a que fica, Moisés, podemos dizer, fez tudo errado daquilo que Deus tinha pedido a ele para fazer. Mesmo assim, Deus apontava para ele e dizia: ei, é você que eu quero e é você mesmo que eu vou usar. O que eu estou querendo dizer com isso, meu irmão? Você pode não saber falar, você pode não ser capaz, você pode até ser estranho, não ter as habilidades necessárias, mas há um Deus que lá nos céus olhou para você e disse: eu escolho você, independente dos seus erros, independente das suas circunstâncias, é você que eu quero. Irmão, para de dar desculpa para o teu chamado. Ai, mas eu não estou pronto. Ah, quando eu tiver tempo eu vou me dedicar ao meu chamado. Ei, não é você que tem um chamado, é o chamado que te tem, meu irmão. Você pertence a Ele, a tua vida é dEle, Ele é Senhor e nós somos servos. Verdadeiro sucesso é quando nós entendemos e abraçamos o chamado de Deus. E qual o verdadeiro fracasso? É quando nós prosperamos naquilo que Deus não nos chamou para fazer. Tem muita gente prosperando e tendo sucesso naquilo que Deus não mandou. E esse é o verdadeiro fracasso. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: abraça o chamado que eu tenho na tua vida, porque quem eu chamo eu patrocino, eu sustento, eu amparo, eu dou vitória. Ei, vaso, volte a profetizar na casa de Deus. Ei, minha irmã, volte a participar dos círculos de oração. Você que cantava, Deus está te chamando, volta a cantar. Você que pregava, aposentou a tua gravata lá no teu armário, Deus está dizendo: pega de volta, eu vou fazer um rebuliço. Nesses 6 dias de clamor, Deus está agitando e ativando ministérios nesse lugar. Deus está agitando e ativando ministérios nesse lugar, irmão. Eu quero declarar: não se assuste ou não fique surpreso se você vê pessoas novas ministrando aqui nesse púlpito. Pessoas preparadas, pessoas habilitadas. Quem Deus chamou, irmão. Verdadeiro fracasso é prosperar naquilo que Deus não me chamou para fazer. Deus, Ele olha e diz: é você que eu quero. E no verso 5, a Bíblia nos ensina: Moisés, e ele diz: eis-me aqui, Senhor, não te chegues para cá, porque a terra e o lugar onde tu estás é terra santa. A terra onde tu estás é terra. E aqui para nós entendermos, me ajuda aqui, Davi, para nós entendermos por quê Deus pediu para Moisés tirar as sandálias dos seus pés, diante daquela revelação. A Bíblia e a história nos ensina que Moisés foi criado na cultura egípcia. E nas divindades egípcias daquele tempo, era costume, ao se apresentar a divindade, Horus, ou seja lá qual for outra divindade naquele tempo, você tinha que tirar as sandálias dos seus pés para entrar no templo daquela divindade.
E toda essa reverência e todo esse procedimento fazia o reconhecimento de que aquela divindade era um Deus, de que aquele ser era um Deus. A Bíblia diz a Moisés: tira as sandálias dos teus pés. Você não vê Jesus dizendo que para você orar você tem que tirar a sandália do teu pé. Alguém encontrou isso na Bíblia? Não. A Bíblia não diz e não coloca como uma doutrina que ao entrar na igreja você tem que tirar a sandália dos teus pés. A Bíblia não diz que ao fazer uma oração dentro do teu quarto você tem que tirar a tua sandália, Mônica. A Bíblia não diz isso. Deus, ele usa desse procedimento, Deus, ele usa desse proceder para que Moisés entendesse que aquilo que estava acontecendo na sarça não era fruto de um demônio ou de uma magia ou de uma feitiçaria, mas era uma divindade, o Deus dos hebreus, que estava falando com ele. Deus, quando falou com Moisés: tira a sandália dos teus pés, estava remetendo àquilo que ele tinha aprendido no Egito, que quando há um Deus que fala, eu tiro os sapatos. Agora, Horebe era um lugar comum. Eu quero que você entenda nessa noite que Horebe só foi chamado de monte de Deus depois que Deus apareceu na sarça. Horebe só foi chamado monte de Deus depois que Deus entregou as tábuas da lei para o povo. Então não era o lugar que era santo, era a presença de Deus que santificava o lugar. Não era o lugar que era sagrado, era a presença de Deus que santificava o lugar. E aí Deus me trouxe aqui para te dizer nessa noite: talvez algumas pessoas participaram nesses 5 dias do clamor e foi maravilhoso, foi céu na terra. Tem pessoas que amam estar na igreja e isso é bênção, mas porque muitas das vezes quando chegam em casa é um inferno. Tem gente que ama estar na igreja e isso é bom, porque quando volta a sua realidade de vida ou o seu trabalho, são pessoas que geram angústia na sua alma, são pessoas que percebem um vazio. E porque tem a presença de Deus aqui, pensam que só na igreja eu vou viver experiências sobrenaturais com Deus. Pastor Mauro, vou falar. Aí depois, qualquer coisa, só corrigir o pastor Júlio que está vendo a live também. Querido, este altar aqui não é mais santo do que a sala da tua casa, se lá você tem uma intimidade e relacionamento com Deus. Ei, posso ir mais a fundo? Não vai ficar chateado não? Esta igreja aqui não é mais santa do que o banheiro da tua casa. Se no banheiro da tua casa você dobra o teu joelho e fala com Deus, não é o lugar que é santo, é a presença que santifica o lugar. É a presença que santifica o lugar. Está vivendo o inferno dentro da tua casa, está vivendo o inferno dentro do teu trabalho. Deus está te dizendo: santifica aquele lugar, chame a presença dele para dentro do teu lar, meu irmão. Coloque a mão naquelas paredes, naquele quarto e diga: aqui somente a presença de Deus. Meu irmão, Deus está dizendo: volte a lavar a louça ouvindo louvor. Enquanto você está lavando a louça ali, Deus está trabalhando. Você está orando pela tua casa. Enquanto você está limpando o teu prato, Deus está limpando o coração do teu marido. Deus está limpando o coração do teu filho. Deus está tratando naquilo que você precisa, meu irmão. Vai trabalhar. Vai pegar o 722 e o Pavuna lotado, indo para o trabalhar. Lá no centro, lá na Barra, seja onde for, ao invés de reclamar, meu irmão, colar com o coro da murmuração, coloca o teu fone de ouvido e começa a falar com Deus. Deus, tu és santo, tu és poderoso. Eu sei que eu vou ter estresse lá no meu trabalho, mas eu peço, já vai lá, Senhor, vai antes de mim. Santifica aquele lugar. Não é o lugar que é sagrado, é a presença. É a presença. Meu irmão, você é portador da presença de Deus. O ambiente tem que mudar quando você entra. Tem que mudar. O ambiente não pode ser mais o mesmo quando você entra. Ei, quando você entra, você não está sozinho, você está acompanhado. Há uma comitiva de anjos ao teu redor que você não vê. Nós não precisamos mais tirar as sandálias, mas a santificação do lugar é para aqueles que clamam a presença de Deus, é para aqueles que buscam a presença de Deus. Meu irmão, quando o dia de angústia bater, quando a depressão quiser entrar no teu coração,
Quando você vê as necessidades da tua casa te gerando angústia, às vezes não tem o que comer, os boletos estão chegando e a tua mente fica atormentada, parece que você está vivendo um inferno na tua casa, dobra o teu joelho e cante. E eu estou aprendendo a estar. Mesmo tom. Cada dia mais satisfeito em ti. E à medida que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Pau tá quebrando, mas eu estou aprendendo a estar. Marido tá chegando bêbado em casa, mas cada dia mais satisfeito em ti. Filho tá na vida perdida, mas cada dia em que te conheço. Enquanto eu conheço a ti, o Senhor vai arrumando cada coisa na minha vida, na minha casa, sim. E tudo perde o seu valor. E não chores, quem cuida de você não dorme. Você crê nisso? E descansa, tem muita gente que te ama. Te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que você pode botar a mão no ombro do seu irmão e cantar junto com ele. Coloca a mão no ombro, diga: e não chores, quem cuida se cabarabaixa. Espírito Santo nessa noite está tocando vidas aqui. Aquilo que você está sentindo não é emoção humana, mas é a presença, é a presença, é a presença. Ele está agindo na tua casa, está agindo na tua família, está agindo naquilo que está travado. O que vai acontecer? Deus mandou te falar que tudo vai. Você pode se colocar de pé nessa noite. Eu quero orar com você aqui na frente. Xarabastúria, Ministério de Louvor, equipe de intercessão. O segredo está na intimidade, meu irmão. O segredo está na presença. O segredo está na intimidade. O segredo está na presença. Não sei o que se tornou substituto da intimidade com Deus na tua vida. Quando Deus ele te leva ao deserto, não é para te matar. Deserto não é lugar de morte. Deserto é lugar de dependência de Deus. Deserto é escola de Deus, irmão. E eu declaro que independente do deserto que você está passando, Deus vai te dar provisão, Deus vai te dar livramento, Deus vai agir em teu favor. E eu quero orar por você nessa noite. E meu irmão, venha com expectativa no teu coração, venha com propósito. Você que assim como Moisés quer viver uma experiência com Deus profunda, assim como a voz que falou da sarça, você quer que essa voz fale no seu coração. Você que quer viver mais intimidade com Deus, e você que quer viver vitórias em todas as áreas da tua vida, meu irmão, se for preciso, tire as cadeiras aqui, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Vem, pode vir, vem aqui na frente, nós queremos orar pela tua vida. Enquanto o Ministério de Louvor estiver adorando, há um fogo nesse altar. Há um fogo neste altar que flui até a tua vida nesse momento. Há um rio deste altar que flui até você nesse momento. Ei, não me ache doido se eu te dizer que há fogo líquido que sai desse altar. Não sei aquilo que você está precisando,
Mas eu quero te dizer que o fogo de Deus vai te tocar nessa noite. O fogo de Deus vai te encher nessa noite. Você que não é batizado no Espírito Santo vai ser batizado neste lugar. Você que precisa de cura, Deus vai te tocar nessa hora. Você que está com algum ente querido dentro de casa precisando ser tocado, Deus, Ele alcança lá nesse momento. Intercessão pode orar, obreiros podem orar, ministério de louvor pode ministrar. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais.
só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte de salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. E santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. Aumenta o volume da tua voz e declare. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser santo, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de. Tu és santo, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor. Vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus, uma porção dobrada do teu Espírito, Senhor, que seja inundado, Pai, a casa dos teus filhos, Senhor, com esta porção dobrada, que o perfume de Cristo possa estar, Senhor, Pai, nas casas, Senhor, no casamento, nos filhos, Deus, nas finanças, meu Pai, nós louvamos, agradecemos a Ti, Pai, porque nós sabemos que a cada dia precisamos ter uma intimidade plena com o Senhor, para ouvir a Tua voz e saber que o Senhor está falando, e nós, Senhor, venhamos obedecer a Tua voz. Oh Jesus, abençoa a Tua casa,
os teus filhos que estão aqui. Oh, Jesus. Rebantarabaixa na cantoras. Rechenei. Rebanturachai. Rishi. Levanto. Shana cantaras. Rebanturabachene. Oh, se todos pudessem contemplar esta brisa do Espírito Santo que está aqui nesta noite. Oh, o Senhor tem batido o martelo, tem dado a vitória. E que vocês, esses dias, possam levar aquilo que foi falado aqui, Senhor, neste dia dos 6 dias de clamor. Que Deus venha abençoar esta igreja. Que Deus venha abençoar as famílias. Que as famílias, Senhor, seja, Senhor, ricamente abençoada por Ti. Envia o socorro necessário para cada família. Restaura aquele que precisa ser restaurado. Traz aquele de volta que não está. Trabalha de maneira sobrenatural, desfazendo toda bruxaria, feitiçaria, todo crânio que está enterrado lá no cemitério. Nós desfazemos agora na autoridade que há no Teu nome. Demônio, você não tem poder para atormentar, para desfazer aquilo que o Senhor determinou. Nós te repreendemos na autoridade que há no nome de Jesus. Sai todo exumirim, vai saindo dessa casa. Todo exumirim vai saindo desta casa. Todo exumirim nós desfazemos os teus planos para atormentar os filhos, os esposos, a esposa, esta casa. Aleluia. Queridos, hoje é o último dia do 6 dias de clamor. Mas na sua casa, lá dentro da sua casa, vai continuar esses cultos para a glória do nome de Jesus. Porque eu creio na autoridade que há no nome de Jesus, que Deus falou poderosamente todos os dias, através de cada um pregador. Eu não pude estar todos os dias aqui porque eu estava tomando conta, olhando o nosso pastor. Mas eu quero te dizer que a bênção já está nas tuas mãos, já está na tua casa. Se você crer, verás a glória do Senhor. Quem crê nesta noite aqui, quem crê nesta noite, que a bênção já está na sua casa. Moisés foi chamado por Deus. Moisés foi criado no palácio. Sabe por quê, irmão? Minha irmã? Porque havia um propósito no coração do Senhor de tirar aquele povo do Egito, da escravidão. Eu quero te dizer nesta noite, se tem alguém sendo escravizado, eu quero te dizer, vai sair dessa escravidão, porque os anjos do Senhor deu ordem ao teu respeito. O anjo do Senhor deu hoje a teu respeito, a tua família. Irmão, o demônio não tem poder sobre a sua vida, nem sobre a sua casa. Sabe por quê? Porque quem reina lá é o Senhor. O trono de Deus está estabelecido no seu lar.
E eu quero te dizer, hoje é o último dia, mas irá continuar nas suas casas. Quem crê, levante a mão. Aleluia. Se tem alguém aqui nesta noite que queira ter um encontro com esse Deus tão maravilhoso, esse Deus que transforma, que cura, que restaura, levante a sua mão. Você que está aqui nesta noite, que está nos visitando, tem alguém para Jesus? Não tem? Que Deus te conceda uma próxima oportunidade. Queridos, nós vamos fechar com chave de ouro. Nós vamos louvar, fechando com louvor. Eu sou apaixonada por esse louvor. E logo após, o nosso pastor vai dar a bênção apostólica, tá, pastor Mauro? Vamos lá, gente, cantando aí. Vamos lá, gente. Vamos louvar o Senhor. Evangelista Rocha, que Deus continua te usando, tá? Aleluia. Deus é tremendo. Aí, ó. E que a terra Tremenda. Eita glória. de Jesus. Eita Jesus da glória. Receba a vitória nesta noite. Receba o poder de Deus. Receba a cura. Que ruja o leão. Receba, E que a
Aleluia. Eu creio na oração que nossa pastora fez. Eu creio na palavra que a nossa pastora liberou sobre a igreja. Você crê? Levanta suas mãos aí. Amém? Vai acontecer. Foi como o evangelista Roger falou, a nossa casa é santa. Não interessa o cômodo onde nós estivermos. Se a gente está chamando Deus para ali, Deus vai estar ali. Amém? Amanhã temos segunda da 2025. O reino em movimento. Ministério da Fé. Somos uma igreja reino relevante, envolvente, influente, naturalmente sobrenatural e operante na comunidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer